Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. Hoje eu vim conversar com um amigo, o queridíssimo professor Oswaldo Fernandes, que foi secretário de Educação da nossa cidade. E ele não gosta do nome, mas ele é o presidente de honra do PSB aqui em Jundiaí. Nós viemos falar um pouquinho sobre a educação do passado, presente e futuro e o que se avizinha aí com as nossas próximas eleições. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e estou aqui à sua disposição. A gente estava batendo um papo aqui sobre a educação. A gente teve uma escolha pela universalização da educação lá no FHC, na época do FHC. O que a gente assiste de lá para cá são fragmentos pontuais onde a educação deu certo, né? E, ao mesmo tempo, aqui na nossa cidade mesmo, a gente vê uma disrupção no atendimento de creche só de meio período, creche privatizada, não a creche pública. E o que me afronta é que isto deveria ser manchete de jornal todos os dias. E o que me parece é que as pessoas não ligam mais para a educação que elas estão recebendo. O senhor tem essa sensação? Sabe o que é? Como você falou, educação universalizada no FHC com Paulo Renato, e a segunda etapa seria qualificar melhor a educação brasileira. Então, nós logramos êxito, pelo menos bastante êxito, porque universalizar significa 0 ano até o final do ensino médio, que é chamada educação básica, responsabilidade do Estado brasileiro. Aí quando eu falo Estado, é Estado municipal, Estado estadual e a federação. Evidentemente que o Estado municipal é o que mais atende a criança, de 0 até hoje o 5º ano, né? Que é uma judiação, né? Porque essa criança tem uma qualidade na escola municipal e aí ela é jogada para o Estado que não tem qualidade. É bem verdade que não é em todas as escolas municipais também tem qualidade. Na verdade, sim. O senhor tem... Mas é mais ou menos isso, um pouco é isso aí, né? Então, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa, a creche, chamada creche, né? Educação de 0 a 3, foi durante muitos anos, não era nem tida como escola, comunidade de ensino. As pessoas viam como uma espécie de depósito de criança. O pai precisa trabalhar, bota a criança lá, larga lá. Não é isso. Então, por isso aí contamina as pessoas. Então, a escola, mesmo além da chamada creche, pode ser vista por muita gente ainda como um lugar, meu filho ficou lá, ninguém mordeu ele, tá ótimo. Um cara deixa lá. Sabendo-se que as sinapses cerebrais estão acontecendo de 0 a 2, tudo isso é né? muito grave. Há um pouco pensamento no país ainda desse jeito. Agora, as pessoas precisam, principalmente neste momento, na era digital, nós estamos com um problema seríssimo, veja a lei FEAL, um monte de coisa que está acontecendo. Hoje, uma mãe denunciou no Rio de Janeiro mais um influencer que está preso neste momento, por causa da filha dela, assediada com 13 anos, vem sendo assediada há 2 anos. Então, tudo isso talvez desmotive os pais das crianças. Mas mais do que nunca agora, a escola tem um peso importante, porque a escola é a antitela. Embora na escola você possa usar telas também, adequadamente. Mas é um período em que é uma lei federal que proíbe o uso do celular em sala de aula, a não ser por razões pedagógicas, o que é um avanço. Pelo menos 4, 5 horas, garante que essa criança está fora da tela. Mas olha, veja só, como a gente é um país esquisito, né? A pessoa que coloca a criança numa escola pública, uma escola municipal, estadual, ela pouco cobra do Estado a qualidade que está entregando. Então, a gente tem escolas estaduais aqui que não tem professor de física, não tem professor de química, o cara de sociologia dá aula de português e aquela zona. E quando você paga a escola, você tem um pouco de grana e paga a escola particular, você exige pra caramba daquela escola. Então, assim, na verdade, me parece que o brasileiro não sabe cobrar o direito que tem, pagando um dos maiores impostos, e a classe trabalhadora quem paga imposto, né? Não é o rico, é o trabalhador, não cobra. Veja bem, parece que é dádiva de Deus a escola. Não tem nada de dádiva. Eu sempre falo que o pai que bota o seu filho numa escola privada, ele está pagando 2 escolas. Sim, claro. A pública que ele não usa, por outras razões subjetivas nesse caso, e está pagando uma escola privada. Caríssimo. Então ele paga a escola pública por meio dos seus impostos. Sim.
que tem que garantir vaga para o seu filho e de outras pessoas, ele, ao se retirar da escola pública, ele vai pagar uma escola privada, e tem que tirar do seu bolso e pagar essa escola. Então, ele está pagando uma unidade pública, que ele não está utilizando, por várias razões, e paga privativamente. Assim como a gente faz com saúde. Exatamente. Né? Então, é por isso. E a educação brasileira, do ponto de vista do acesso, está, de certa maneira, até o final do ensino chamado fundamental, que compõe a educação básica, agora o 9º ano, bastante universalizada. Você tem vaga, né? Exceto para o segmento 0 a 3, onde há uma deficiência de vagas. Então, as pessoas fazem essa opção, em boa parte, talvez avaliando o comparativo aí. E também nada garante, eu falo isso, a gente não gosta, que uma escola privada seja de excelente qualidade. Também não é assim. Uhum. Nós temos, na área privada, excelentes escolas, nós temos uma porção de escola que também não tem a qualidade desejada. Né? Sim. Para falar abertamente. Agora, outra demanda nova que acontece nos últimos anos é esse número. É uma epidemia que a gente está sofrendo de autismo, TEA, síndromes, TDAH. E essa professora não está sabendo. Não, gente, ela tem 30 alunos em classe, mais as crianças autistas com TEA, blá, 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 blá. Isso é uma epidemia. É um novo marco da educação inclusiva. Né? Então, assim, como é que não se trata? A gente pode falar que a gente tem planos, que o município tem programa, mas na verdade mesmo, a gente sabe no dia a dia, a gente recebe aqui advogadas de mães autistas, mandados que não são cumpridos, né? O meu filho precisa realmente de um apoio na escola, o juiz dá o mandado e o mandado não é cumprido, a professora não tem qualificação para ficar com a criança dentro de sala de aula, ela fica com burnout, com razão, né? Então, assim, é um novo momento da educação. Essa é uma área bastante complicada, difícil. Eu, uma vez, era secretário de Educação aqui em Jundiaí, fui até Voturucaia, e eu tinha o costume de entrar em sala de aula e escrevia no quadro, pedia para os alunos lerem, e alguns alunos não conseguiam ler lá do fundão e até às vezes de frente, nas primeiras fileiras. Deve estar acontecendo alguma coisa errada aqui, né? Aí fui levantar, eles não liam, a boa parte desses alunos, porque eram deficientes visuais. Não enxergavam direito. Olha só. Portanto, era difícil até para aprender aquilo. Aí, nós fizemos um censo escolar em 1993, 94. Os professores receberam horas extras para fazer o censo escolar. Naquela ocasião, 16% da população estudante de Jundiaí tinha algum tipo de deficiência. Isso em 93. Imagine agora. Aumentou. No Brasil está em torno de 17% a 20%. Uhum. Jundiaí, região, acho que tem um pouco mais. Então, lá em 93, 94, nós apuramos em torno de 16%, 17%, que apresentava todo tipo de deficiência, mas alguns mais, outros menos, ou acentuadamente, ou não, mas isso aí. O sistema não tinha capacidade, como quase não tem hoje ainda, de assistir essa área. Eu introduzi o atendimento a essa área em 2003, 2004, não lembro bem agora exatamente, com estrutura precária. Hoje, até onde eu sei, não há um preparo adequado para os profissionais de educação. A primeira coisa é rebaixar o módulo. Nem em situação, qualquer que seja ela, o professor consegue dar aula para 30 alunos. Isso não existe mais. Não. Isso está fora de cogitação. E, lamentavelmente, o módulo aqui está sendo aumentado. Escolas estão sendo fechadas, classes fechadas, desativadas, e você para outra escola o número de alunos, ele vai aumentar o módulo daquela escola fatalmente. Não tem solução. Né? Uhum. Então, o que acontece? Primeiro, providência. Rebaixar bastante o módulo, porque você resolve muitas questões. Isso ele quer dizer, gente, é diminuir o número de alunos dentro da sala de aula. Base técnica, você faz a metalinguagem aí. É isso mesmo. Então, trabalhar com entre 15 e 20 alunos, no máximo. 30, 35 é insuportável. E quando você faz corretamente a inclusão, ela tem que ser feita, que antigamente segregava, era chamada classe especial, Classe especial. Era uma loucura, terror. Agora,
Os quadros profissionais precisam estar preparados para isso, receber adequadamente e preparados para isso. Temo que a gente ainda não esteja preparado para fazer essa inclusão de maneira correta, equilibrada, orgânica. Então, isso precisa ser trabalhado. Bom, a gente não está nem preparado para alfabetizar na idade correta, né? Vamos combinar, porque eu tenho o meu afilhado tem 11 anos agora, foi alfabetizado porque conseguiu uma vaga na PAI depois de 2 anos numa fila de espera e com o atendimento adequado ele conseguiu se alfabetizar, o que deveria ter sido feito lá com 6, 7 anos para fazer com 11, né? Por causa da demanda reprimida. Mas vou repetir, esse modo de 30 ou 35, você não educa de jeito nenhum. Nem vamos falar aqui da inclusão. Não. Aqui é educação onde não se pratica a inclusão. Né? Então, é lamentável. E esse professor é desmotivado, né? Jundiaí, vamos falar de Jundiaí pontualmente? Do ponto de vista salarial... Não é um salário ruim. Não é. As pessoas podem ouvir e falar, esse cara está de brincadeira. Não. Mas é que as pessoas não têm noção de quanto ganha um professor. Mas não é, está bem acima do piso nacional, bastante acima. Mais ou menos, a porta de entrada aqui, gente, é 5, 6 mil reais, não é isso? Acho que precisa ganhar mais, mas a porta comparativamente, não estou nem falando em relação ao salário mínimo, que é ridículo. Comparativamente a salários nacionais, Jundiaí paga bem, ou melhor, não paga tão ruim. Uhum. Agora, a gente veio aqui conversar porque eu lembrava do Vale Verde lá da sua época, né, gente? Porque eu também sou decana, eu também sou quase uma jornalista de honra. Como é que começou esse projeto aqui do Vale Verde? Deixa eu contar para você. Todos os projetos, são 40 projetos de educação ao longo desse tempo todo. Eu estou falando desde 83 e 84. Tá. Porque, no caso pontual, eu sonho à noite. Todo mundo sonha. Quando eu sonho, como educador, eu sonhava com um projeto. Como secretário, eu sonhava relacionado à área. Olha só, era um sonho seletivo. Né? Uhum. Então, eu tenho um caderno com um abajurzinho. Quando eu sonho, todo mundo esquece no dia seguinte. Sim, tem que anotar na hora. Eu anoto na hora. Acordo, eu estou meio acordado, sonhando meio acordado, eu anoto aquilo assim, de maneira sintética. Isso é junguiano. Então, sonhei com um vale, uma horta enorme. Isso em 84. Eu saí daqui em outubro de 84, no primeiro governo Benassi. Fiquei 2 anos com o Benassi, primeiro mandato. Sonhei com o Vale, e dei o nome, eu sonho e dou o nome, eu sou criativo. Vale Verde. Não, fiz o projeto inteirinho e fui mandado embora. Em agosto eu fiz o projeto, de 84. Uhum. Eu voltei em 93. Falei no Eli, que já tinha sido minha chefe de gabinete em 83, 84. Eli, poxa vida, aquele projeto Vale Verde, eu não sei onde ele foi parado, eu não marquei nada, não anotei nada, tal. Eu teria vontade de repensar. Ele falou assim, o senhor não sabe onde está? Eu falei, de jeito nenhum, está comigo. Ela guardou. Que bom, né? De 84 a 93. O projeto Vale Verde foi sonhado, como vários deles. Dei o nome já imediatamente, só não patenteei. Então, o que acontece? Ele foi inaugurado, entregue à população. E, na verdade, gente, isso aqui é uma entrega de comida de verdade para as crianças, sim, né? É uma horta grande porte, orgânica. Né? Lembrar também que esse projeto aqui, Vale Verde, ele serve toda a alimentação escolar, a boa parte, não 100%. Porque... Quando eu frequentava as escolas municipais... Tinha horta em cada escola também. Tinha horta em cada escola e era uma graça. E Vale Verde, era uma graça ver, eles comiam a alfacinha que eles plantavam e depois eles levavam para casa a verdura, né? E a gente está enfrentando também, a gente tem 2 extremos, a pobreza com obesidade, nossas crianças estão cada vez mais obesas, né? Uma coisa é o projeto horta escolar, uma horta em cada escola. Sim. Hoje está meio capenga. E o projeto Vale Verde. O Vale Verde, aliás, se foi para você tocar no assunto, o Tribunal de Contas do Estado fez uma pesquisa estadual e elencou, se não me engano, 15 ou 20 projetos exitosos com custo baixo. Uhum. Jundiaí recebeu o prêmio pelo projeto Vale Verde. Uhum. Recebeu semana retrasada. Eu fui chamado pela Secretaria de Educação aqui da cidade para dar uma entrevista à equipe de TV do TCE, que veio a Jundiaí um mês atrás, 1 mês e meio, me entrevistou
Eu dei uma entrevista na creche da Vila Ana sobre o Vale Verde, como criador do projeto. Sim. E esse projeto, segundo me disseram, a equipe de televisão disse para mim, que haveria um evento no Tribunal de Contas, onde os criadores e os prefeitos de então estariam recebendo a comenda, ou o prêmio, como queiram vocês. Muito bem. Eu descobri que o prêmio, eu fiz a gravação, sem problema nenhum, falei que eu estou te contando aqui, e fiquei sabendo, até parece que pela imprensa local, que o prefeito da cidade recebeu o prêmio pelo Vale Verde. E o Vale Verde é um projeto de Estado, não é um projeto do secretário. Como todo deveria ser. Deveria, né? Infelizmente. É que o Brasil vive de projetos de governo, um desastre. Cada um que muda, apaga tudo, começa tudo de novo e não acaba, o outro vem e não acaba, começa tudo de novo. Mas o seu Vale Verde está O Vale Verde sobreviveu, é um dos poucos projetos que sobreviveram em relação aos anos todos. Então, a Prefeitura de Jundiaí recebeu o prêmio pelo Vale Verde, que eu repito, um projeto do Estado Municipal jundiaense. Implantado em 93. 97. 97. Aí, gente, então a história mostra... Ele está completando hoje 27 anos. Né? Que bom, né, que nós fizemos isso. 22 completou 25 anos. Até recebi um presente, um diploma do governo Luiz Fernando Machado. Em 22 eu fui ao Vale Verde, voltei lá. E está no meu cofre guardado lá. Então o projeto, como eu repito, é do Estado jundiaense. Mas claro, os políticos que comandam a cidade, cada um no seu tempo, têm ideias e colocam em prática. Isso vira Às projeto. vezes não tem nem ideia. Às vezes não tem. Eu Às tive vezes não a tem ideia. nem ideia. Então, Jundiaí está de parabéns por ter mantido o projeto e o tribunal, entre 10 e 15 projetos premiados, baixo custo, de muita qualidade, muita repercussão, muito retorno, o Vale Verde recebeu o prêmio do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, agora a gente vai entrar para a minha área aqui, que é a área política, né? Que é a área não que é a minha, mas tudo bem. Não é a área que eu mando melhor, eu acho. E eu vou contar um pouquinho dos projetos do PSB para o ano que vem. Nós estamos com a eleição de deputado federal, deputado estadual, governador. A região, eu senti o seguinte, há 3 meses atrás ela estava mais efervescente. Agora, com a questão do Lula ter melhorado nas pesquisas, o bolsonarismo está um pouco mais em crise, o Tarcísio sem saber se vai ou se não vai, as coisas se recrudesceram um pouco, ninguém mais está falando muito das eleições, gente que já tinha se lançado candidato já está recuando, não vou ser mais candidato e tal. Como é que o senhor analisa esse momento agora? Bom, eleição é o que eu falo sempre. Ninguém ganha na véspera, ninguém ganha sozinho, e só quando... Agora não abre mais a urna, porque saiu o resultado via digital, né? Mas é contar o voto na urna. De qualquer forma, o cenário político brasileiro tem, hoje todo mundo reconhecidamente sabe, o empoderamento do parlamento, não só por meio de 50 bilhões de emendas, mas por empoderamento político mesmo do mistério, do fazer deles, né? E como esse parlamento tem uma vocação mais conservadora, para ser bonzinho com ele, ele tem atrapalhado, talvez a palavra não seja correta, mas tem votado contra iniciativas do governo. Apesar de viver do governo. Exatamente, né? mas isso é um pouco da democracia, é o jogo, né? A gente lamenta que parlamentares fiquem só nessa questão pessoal, na questão ideológica, não olham para a nação e fazem um governo de costas para a nação. E o problema da emenda, que é o que o ministro Dino vem batendo, é o seguinte, é legal ter emenda, eu acho legal ter emenda, só que a gente não pode deixar de ter dinheiro no orçamento para servir para emenda. A emenda, gente, é um negócio pontual, eu venho aqui, eu vou ajudar o hospital aqui, eu ajudo um não sei quem ali, não sei o quê, mas não é um projeto. Então, mas a emenda, Ariane, há pouco mais de uma década atrás, para todo o Congresso Nacional não passava de 3 bilhões, 2 bilhões. Hoje chega a 60 bilhões. Não dá, né? Então você vê que é um negócio fora do propósito, né? É ingovernável, né? E as emendas
de Pix, é uma coisa doida. Ninguém sabe como é que... Ninguém sabe, Não, gente, para onde impossível. vai esse Apesar dinheiro do e Dino se tá tentando, é né? aplicado na... Então, eu acho que a eleição acaba, ela fica... Duas coisas. Entrega ponto para o governante. Menos hoje do que ontem. Uhum, Narrativas contam ponto. Mais hoje do que ontem. uhum. Então, o governo vive também de sobressaltos. Um momento vai bem, no outro momento nem tanto. As redes sociais exercem um papel de comunicação errada, na maioria das vezes. Fake. O fake news, que também isso conta. Muita gente... Não é que... A polarização irracionaliza. Por quê? Se você é do lado A, eu do B... Não escuta. Não. Você Do pode lado falar o que você quiser, não vai acontecer. Mas é ridículo É isso, ridículo. né? É ridículo, Mas é né? assim que tá Porque a funcionando. gente, em vez de criar pontos de Sim. diálogo, a gente Não. cria seita. Porque eu falo sempre, vamos trabalhar naquilo que nos une, Pois é. na E as metáfora, diferenças? na grande metáfora. E as diferenças, Cada um cuida da cada um sua. da sua. Mas não, parece que está ao contrário. O que nos une é que desune. Pois é. Então, aí como o que desune já desune mesmo, então não tem união, não tem unidade. Não tem. Essa é a questão central. Então, o governo, eu acho que ele, nesse momento, está passando por uma fase razoável, o governo Lula, né, no caso. Tem a questão do tarifaço, do governo Trump, que é desastroso, mas, no caso brasileiro, está sendo articulado por um grupo político desqualificado, né, a gente sabe disso, e às vezes até isso acaba beneficiando o governante da época, ou de então, da agora, né? Então, acho que é isso. O governo não tem nada resolvido ainda. A eleição ano que vem, como você falou, mas nós temos eleição permanente nesse país, que a cada 2 anos tem uma. Então, eleição 4 horas por dia, 24 horas por hora, e assim por diante. O senhor discordou de mim quando eu escrevi que eu acho que a gente vai, de novo, não vai eleger ninguém aqui da região. O senhor falou para mim, você está errada. Falei para você. Não. Do ponto de vista da região, vamos falar aqui assim objetivamente, sem paixão nenhuma, nada disso. Provavelmente teremos um grupo, mesmo com gente desistindo, como você afirmou aqui, eu acredito. Mesmo assim, por uma questão partidária e de sobrevida, porque tem cláusula de barreira agora, os partidos estão desesperados atrás de candidatos. Uma cidade como Jundiaí, provavelmente a máquina deverá ter 2 candidatos. Já No deve mínimo, ter compromisso com os seus partidos de origem, imagino. Você tem o ex-prefeito, Luiz Fernando Machado. Você tem candidatos avulsos por aí que vão sair. Então, no mínimo, 6, 7 candidatos com algum potencial teremos. Tá? Mas Então, eu veja bem, percebo do que a ponto- gente não tem condição da RMJ. Não Olha, junta. Não junta. Não junta até por questão partidária. É. O PSB quer ter candidato em Jundiaí. PSD quer, eu Todo dei- mundo quer, por quê? Porque tem que somar voto para a legenda para sair da cláusula de barreira. Então, isso aí é insolúvel. Agora, como analista político, eu acho que o candidato que tem chance de se eleger em Jundiaí é o ex-prefeito Luiz Fernando Machado. imagina, Luiz Fernando, que já está em campanha plena, fora da região. E tem capacidade financeira, De tem articulação. recursos de articulação para trabalhar a região. Né? Então, eu posso estar enganado, a eleição só depois que apura, evidentemente. Mas acho que, olhando no horizonte bem plano, E ele sai federal, né? federal, o Luiz é candidato a deputado federal, segundo ele me disse, e pode ter chance de eleição. Mas Jundiaí pode fazer mais de um deputado, deveria fazer mais de Deveria um, fazer e uns pode deputados fazer. estadual, né? Mesmo você falou que não, eu acho que faz, pelo menos um vai fazer, eu acho, e torço para que façamos mais, 2, 3, eu acho que isso é muito bom para a cidade. E claro que a eleição de 26 agora, onde é que ela está olhando? 28. Claro, 28 eleição para prefeito. claro. Então, eleitos ou não, muitos desses candidatos devem disputar a prefeitura em 28. Sim. Claro que quem for eleito, e bem eleito, bem votado em Jundiaí, não basta ser eleito, tem que ser bem votado em Jundiaí. É um concorrente a ser credenciado para disputar 28. Mas aí, tudo isso é o processo que é dinâmico, é bem articulado. Agora, tem o Alckmin, né, que é do seu partido, e que todo mundo, parece que é uma unanimidade, todo mundo quer que o Alckmin se mantenha como vice. Né? Dentro do PT mesmo eu já escutei isso, não, a gente não sei, deixa o Alckmin aí onde ele está.
Quer dizer, o Alckmin, de repente, ele redefiniu o seu papel, né? É que o Alckmin governa mais que o Lula, porque o Lula está sempre fora, tá? Agora uma semana mais de governo Alckmin. Então, presidente já é chamado de presidente, não é mais de vice-presidente. E ele tem uma postura que é uma postura totalmente diferente dessas polarizações. Sim, sim. Ele é um cara do diálogo, de ponte, Exatamente. de abertura. Então, eu acho que para a democracia, para o processo eleitoral, principalmente do ponto de vista do governo Lula, o Alckmin é o candidato ideal mesmo para continuar como vice. O Lula já fez isso com o Zé Alencar, que era Dilma fez com o Temer, né, que deu aquele ouro todo. Então, o que acontece? Você tem um candidato bastante focado, que é o caso do Alckmin, ele tem contribuído decisivamente para a relação do Brasil com os Estados Unidos, ele tem contribuído com a questão interna, com a indústria 4.0, ele está fantástico lidando com inovação. Exatamente, indústria 4.0. Enfim, foi o Alckmin é o vice dos sonhos. Qualquer um queria ter o Alckmin de vice. Agora, aqui em Jundiaí, eu nunca vejo o PSB tentar se juntar com o PT. Essa conversa nunca rola? Juntou na eleição passada para prefeito com o Bocalon, né? Sim. E pela primeira vez, uma relação. O PSB, ele teve uma tradição de sair sozinho lá em 88, com o Boiagi, né? Candidato a prefeito à época. Depois voltou a apoiar o Benassi em 92, com a reeleição Miguel Haddad, com compromisso político com Ari Fossen, com o compromisso que estabelecemos, o PSB estava na mesa de negociação. E depois aí dispersou um pouco, virou uma composição com o MDB, com Cláudio Miranda, depois com Fábio Marcucci, com Luiz Fernando Machado em 16 novamente, aí PSDB outra vez, Fábio Marcucci, autônomo, nosso PSB de novo, candidatura própria. Em 20 e 24 foi a candidatura do Bocalon, e o PT estava junto. O PT tem um pouco de mania de hegemonia, né? Ele quer ser meio hegemônico. Então, e o PSB teve, em várias passagens, candidato próprio a presidente da República, né? Tipo, Garotinho. E a morte de Eduardo Ciro Campos, Gomes, que provavelmente teria sido o nosso A presidente. perda do companheiro Eduardo Campos foi terrível para o país, né? Não foi só para nós. Então, o PSB agora está se reorganizando, uma linguagem nova, elegeu o João Campos agora há 3 meses como presidente nacional, que é prefeito de Recife e candidato a governador de Pernambuco. Portanto, está um pouco sem tempo para fazer o que ele pensou e que nós conversamos lá em Brasília, no Congresso Nacional do Partido. Eu era delegado no Congresso Nacional. E o partido tem que falar com as bases. Nós não falamos mais com as bases. Então, um partido elitizado, que não fala com as bases, vai se perder, né? É difícil lograr êxito eleitoral. Então, o partido tem que se redefinir, repensar, se reorganizar nacionalmente para voltar ao que sempre foi. Um partido consequente, um partido sério e democrático. Beleza. Então, vamos finalizar aqui a nossa conversa, esse bate-papo de hoje. E nos sigam lá no Instagram do JJ, no nosso canal de notícias, gente. Agora a gente tem um canal de notícias no WhatsApp, tá bombando lá. Sigam lá.